Bom dia, gozotas e gozotas, como vocês vão? Bom, hoje eu pensava assistindo um vídeo, que eu vou colocar aqui no link aqui embaixo, e também estava assistindo o debate de ontem, né, da Aparecida, e, sei lá, eu pensei em algumas coisas que eu achei interessante que eu gostaria de comentar, né, com esse título engraçado, né, mas... Probleminha na câmera, tava torta, agora tá certo. Então a gente sabe, né, quem viu o debate ontem, né, percebeu que o Bolsonaro não tava lá, né? Isso eu acho que é uma coisa extremamente importante a partir de agora, né? Porque o Bolsonaro, depois dele tomou a facada, ele não vai estar mais presente, pelo menos eu acho que até o final do primeiro turno. O ferimento que ele teve foi um ferimento muito grave, né? Ele chegou a ter hemorragia interna, né? Uma coisa assim relativamente séria, né? E ele tá todo estragado. Tá todo estragado. Ixi, Maria. E daí eu tava assistindo um vídeo, né? Esse vídeo que eu comentei, que eu vou gravar, eu vou colocar aqui embaixo, que é um vídeo infelizmente, em inglês, né? Não temos tradução ainda, nem legenda para português. Mas é um vídeo que fala sobre como as fake news mudaram as redes sociais e como isso interferiu na maneira com que a gente se relaciona. Na verdade, só para dar uma resumida no que o vídeo comenta que o modelo das redes sociais hoje, da maneira como ela é feita, ela quer te deixar o mais tempo possível dentro dela. Então, o Facebook, o Twitter, né, todas essas redes sociais, o próprio YouTube, ele tenta te trazer conteúdo que você acha interessante, que você goste. Então, quais são as maneiras de você fazer com que as pessoas elas fiquem, né? Uma delas é você fechar ela num círculo das pessoas que têm as mesmas opiniões. Porque se eventualmente ela vê uma opinião contrária, a pessoa vai lá e fala, poxa, mas eu não fiquei puta com essa opinião, vou sair dessa rede, né? Agora, isso é uma das coisas que o vídeo comenta, que eu coloquei aqui tem uma listinha de coisinhas aqui que eu anotei, que eu gostaria de falar. Então, é como se você tivesse essa retroalimentação, da onde as pessoas elas recebessem as mesmas coisas que elas pensam, aí elas falam as mesmas coisas que elas pensam e isso vai se amplificando. E isso se amplificando gerou uma série de efeitos que a gente está vendo hoje, né? E por que eu estava comentando do Bolsonaro? Porque justamente o Bolsonaro ele foi criado, né, o fato dele ser famoso hoje em dia se deve a esses algoritmos, né, da onde as pessoas elas acabam por falar o que elas querem, encontrar outras pessoas que pensam da mesma forma, mas você não encontrar quem pensa o contrário. E até aí tem 1 milhão de vídeos que falam sobre isso, né? O que eu quero dar a minha contribuição a esse debate é o seguinte. Primeiro, o modelo de negócios das redes sociais, eles são modelos extremamente complicados, porque justamente eles beneficiam comportamentos ruins, como o próprio vídeo comenta. A gente sempre fala bastante de algoritmos, mas no fundo é um computador, uma inteligência artificial, provavelmente, não sei, mas realmente é um computador que vai dizer para você, olha, assiste isso, ou toma essa mensagem dessa pessoa. Um outro ponto que inclusive tem um estudo que se comenta, vou linkar aqui embaixo o estudo também, é um estudo que fala que ele pesquisou quais são as mensagens, né, quais são os posts que mais se propagam nas redes sociais. E o que ele descobriu é que não só posts muito acalorados, né, com pessoas falando muito ativamente, assim, eles são mais compartilhados, mas o de teoria da conspiração em geral, do tipo, será que o Bush era amigo da 11 de setembro? Porque o Obama não nasceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem não nasceu lá não pode ser presidente. O Arnold Schwarzenegger é governador só, ele parou lá. O que eu acho que as coisas deveriam acontecer? Como algumas pessoas mais próximas minhas sabem, eu acredito muito fortemente na regulação do Estado. Né? Eu acredito que se você deixar empresas fazerem o que elas querem, eventualmente dá bosta. Como a gente pode ver na questão da Apple, na questão da Google, Apple
Tô puta com essa empresa, infelizmente, né? Graças a Deus não tenho nenhum aparelho deles. Mas enfim, sabe, é o ponto. O Facebook, ele foi só o que explodiu primeiro. Podia ter acontecido no Google, podia ter acontecido, tem um robô lendo os seus e-mails do Gmail e por causa disso eles vendem as suas informações de sei lá como, sabe? Pode ser qualquer coisa. O ponto aqui é de que as empresas, e aí é a questão da maneira como eu enxergo o mundo, as empresas elas não vão mudar isso sem uma pressão externa. Né? Elas não vão querer mudar esse sistema porque esse sistema funciona bem. Qual que é o objetivo do Facebook? Dar dinheiro, não é informar. Tanto que teve agora eu não vou lembrar o nome da iniciativa, mas eu coloco aqui na tela e lá embaixo, que é uma iniciativa que identificou o MBL, né, e todo um bloco conectado que se compartilhava notícias a partir do MBL, né, o MBL compartilhava, depois vinha a rede secundária compartilhava, etc, etc, que era a maior propagadora de fake news do Brasil. Inclusive, uma coisa muito curiosa, as coisas do MBL começaram a parar de aparecer, elas não estão mais enchendo o saco, porque de fato, né, você tem o apelo à emoção, assim, né, que somos todos humanos, né? Mas voltando à questão do Facebook em específico. O Facebook, graças a uma pressão do Estado, ou seja, quando ele foi lá, né, o Zuckerberg foi lá no Senado americano para conversar, foi quando a partir que o pessoal começou a fazer vamos atacar as fake news, né? Vamos atacar as informações falsas de uma maneira mais ativa, né? Porque, assim, computacionalmente falando, você pode sim ver e controlar minimamente de propaganda que você coloca. Né? Isso não estou nem considerando, estou tirando o fato de que tem uma pessoa olhando. Estou aqui falando do computador, assim. Hoje não pelo menos, né? Hoje eu não sei, mas eu acredito que não tenha mudado muito, de que não há qualquer filtro. Do tipo, sei lá, se eu quiser colocar e pagar, sei lá, milhões de dólares ou milhões de reais para falar, sei lá, que na verdade, sei lá, o Boulos, ele na verdade, ele não tem barba, a barba dele é falsa. E aí? Se se espalha essa inovação, paga dinheiro pra caramba e é uma fake news, entendeu? Tipo, não é aleatório, né? Ou sei lá, que o Ciro Gomes é careca, ou que a Marina é careca, sei lá, tanto faz. O ponto é, não existe esse tipo de filtro e ele não é tão difícil de fazer. Então, isso é uma coisa que funciona, né, na questão voltando um pouco agora à questão do Bolsonaro, a ausência dele das redes sociais é algo positivo para ele. Porque quando ele fala uma merda, ou quando seus respectivos assessores, o Paulo Guedes, ou até mesmo o general lá que falou aquela porcaria das mulheres, quando ele ou seus agregados falam uma merda muito grande, você tem toda uma repercussão negativa daquilo. Não só porque as pessoas realmente, a mídia como um todo está querendo derrubar o Bolsonaro, mas você tem toda a repercussão daquelas próprias pessoas. E o algoritmo, ele detecta que isso é uma coisa importante e espalha. Né? Isso, inclusive, estava fazendo, né, o fato do debate, dessas porcarias que ele fala aí pelas redes sociais. Inclusive, afetou bastante a campanha dele. Antes da facada, ele estava com 22 e caindo. Agora, ele está com 28, né, nas últimas pesquisas, 28% nas últimas pesquisas. Né? Então, o Bolsonaro, ele se alimentou dessa brecha dos algoritmos dessas redes sociais. E eu acho o seguinte, eu acho que a única maneira que a gente tem de conter, né, uma maneira de você evitar que a coisa fique pior, eu acredito que tem que haver uma mudança no modelo de negócio. Eu vou ser bem sincera aqui, eu já comento isso há algum tempo com algumas pessoas. Eu não acredito no modelo de internet grátis. Não no sentido geral, assim. Por exemplo, eu não acredito que o Facebook deveria ser grátis. Eu não acredito que o YouTube deveria ser grátis, ou melhor ainda, de que as pessoas que tivessem a oportunidade, fossem
obrigadas ou incentivadas a pagar. Por quê? Porque você basear o seu sistema em propagandas, diferentemente de antigamente, você tinha uma pessoa olhando o que era a propaganda. E mesmo se a propaganda era muito bizarra, eventualmente você tinha até uma rejeição do público, tinha bastante gente vendo e tal. Hoje não, as propagandas elas são mais direcionadas, inclusive a gente usou isso um pouco no Facebook, quando a gente estava lançando o clipe do Beijo Polícia. Inclusive o YouTube, ele está implementando, né, o YouTube Premium, que é uma tentativa de você diminuir, criar isso que eu falei, um sistema de que você não dependa de anúncios para sustentar o YouTube. Inclusive o YouTube Premium você paga por mês uma quantidade, não tem anúncio, você pode salvar os vídeos e ver com o celular desligado, com a tela desligada, né, no celular. Então, por exemplo, eu não lembro, vou procurar uma notícia que eu vi uma vez que diz que se o Facebook, todas as pessoas que utilizassem, ou pelo menos, sei lá, 70%, 80%, não me lembro o número exato, utilizasse e pagasse $1, que é tipo 3 conto, vai 4, eventualmente 5 no futuro próximo. Então o americano comum consegue pagar, né, $1 por mês. Né? E isso geraria uma renda que além seria maior do que a que o Facebook tem hoje, e ainda sobraria dinheiro para eles investirem em coisas, conteúdo bom, conteúdo bem feito, com jornalismo de longa duração, que é onde você precisa que um jornalista fique meses, às vezes anos, trabalhando numa matéria. Né? Inclusive o Medium, ele é um cara que eu gosto muito, assim, realmente, infelizmente, nunca consegui colaborar por falta de condição mesmo, mas é um local, assim, onde eles priorizam exatamente isso. Se você paga, você tem direito de não só fazer um artigo que receba dinheiro, mas também dizer quais artigos vão receber esse dinheiro. Bom, eu queria deixar essa mensagem, né, de mostrar essa ideia da web paga, no sentido, não é paga para você acessar qualquer coisa, afinal a Wikipedia ela funciona de doações, por exemplo. Mas a ideia de uma web mais paga, vamos colocar assim, é uma coisa que eu acho que é um modelo mais sustentável do que o modelo que as redes sociais estão usando hoje. Inclusive o YouTube nem se paga, o YouTube dá prejuízo para o Google, né? Não sei de quantos bilhões, milhões, sei lá. Bom, era isso que eu tinha para dizer, fiquem bem, beijinho.